Usa farol no céu noturno, inspiração dos namorados, objeto de estudo dos astrônomos. Há 20 anos, com a Apollo 11, tudo isso ficou em segundo plano. A Lua virou ponte para a humanidade chegar aos outros planetas e às estrelas. Só no século XXI a tecnologia permitirá que as viagens até lá se tornem frequentes e baratas. Aí, para os nossos netos, a Lua será um lugar de trabalho e passeio. Como nós, eles irão se lembrar com emoção daquele dia 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong deu o que para um homem era um pequeno passo, mas para a humanidade, um salto de gigante. Cabo Kennedy, Flórida, 15 de julho de 1969. A véspera da maior aventura do homem. Saturno V, o maior foguete já construído. 32 andares de altura e um peso equivalente a de 20 aviões Jumbo 747. 10 anos de trabalho, cerca de 500 mil pessoas envolvidas. Neil Armstrong, comandante da missão. Michael Collins, piloto do módulo de comando. Edwin Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar. 3 homens simples vão cumprir a ordem de entrar para a história. Era uma manhã quente, úmida e pouco nublada, como tantas manhãs de julho na Flórida. Mas aquela era uma manhã diferente. Você não precisava tirar foto para se lembrar que tinha estado aqui. Você sentia que estava diante de um momento decisivo e extraordinário. O mais extraordinário, numa época cheia de movimentos e momentos fora do comum. No Vietnã era o momento da dor. Americanos estavam matando, morrendo e descobrindo os limites da própria força, não só nas selvas, como também nas próprias ruas e praças. No Sul era o momento da cor. O movimento de integração racial americano estava chegando em ponto crítico. Na música era o momento de explodir guitarras. O anarquismo dos hippies ia ter seu maior embalo numa fazenda em Woodstock, no norte de Nova York. Os jovens já sabiam como ferver, congelar, acelerar e colocar os próprios cérebros em ponto morto. Everybody's talking at me. Nas telas, o cinema americano estava perdendo a inocência, descobrindo sexo e drogas. E nas lojas de pornografia, não havia nada mais para ser perdido ou descoberto. Entre os inocentes, este era o movimento favorito da época. Num movimento fatal e sem nenhuma inocência na entrada de uma ponte, o democrata mais querido do país causou a morte de uma mulher e, com ela, as chances de ser presidente dos Estados Unidos. Em Biafra, era o momento da fome. Na China, era o momento de Mao e da Revolução Cultural. Na União Soviética, a Revolução comemorava 52 anos e ainda prometia conforto com igualdade e pouco esforço. Prometia também vitória na corrida espacial, que na época significava a conquista da Lua. Naqueles anos loucos da década de 60, a cultura brasileira era agitada por tropicalistas, revolucionários, psicodélicos, gente que traduzia essas ideias agitadoras e modernas em música, música popular brasileira, que era tocada, vaiada ou aplaudida aqui mesmo, no Maracanãzinho, nos saudosos festivais da canção. Mas naquele ano de 69, parece que o clima geral estava influenciado, talvez pela chegada do homem à Lua, por um certo romantismo. E naquele ano, a música vencedora do Festival da Canção foi uma cantiga doce e romântica, que tinha um nome de mulher.
Evinha emocionava geral. A Apolo emocionava o mundo. E Tarcísio Meira e Glória Menezes já eram donos da emoção às 8 da noite. A novela era Rosa Rebelde, que repartia a audiência com A Cabana do Pai Tomás, de Sérgio Cardoso. Todas essas emoções do vídeo viraram fumaça naquela mesma época de 69, em incêndios que queimaram 3 emissoras de TV em São Paulo em menos de 72 horas. Era um tempo em que o governo declarava guerra à subversão. O Congresso funcionava dentro dos limites estreitos do Ato Institucional número 5. A imprensa começava a falar de um general chamado Emílio Garrastazu Médici e especulava sobre a sucessão do presidente Costa e Silva, um presidente que tinha uma receita simples para o desenvolvimento do país. E os ricos sejam mais ricos, para que, graças a eles, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. Enquanto o homem descobria o mundo da Lua, o biquíni encorpado cobria as paisagens aqui na Terra. Os brotos usavam tubinho e roupa de plástico. Numa época de espaçonaves apertadas, o automóvel regente prometia espaço para esticar as pernas. O Galaxy, economia com elegância. E os caminhões eram vendidos em 16 prestações, sem acréscimo. Tempo de cruzeiro novo. E 2 milhões deles eram suficientes para deixar Pelé contente. De braço dado com a primeira mulher, ele embarcava com as feras de Saldanha para uma excursão na Colômbia. O Esquadrão da Morte decidia quem merecia viver. O teatro perdia Cacilda Becker. A lua estava a um passo e os olhos dos brasileiros estavam turvos de lágrimas, derramadas diante das telas de Romeu e Julieta. Era um tempo louco, criativo e rebelde. Uma rebeldia que contagiou um fã especial do Projeto Apolo. Outubro de 66. Faltam 2 anos para Apolo pousar na Lua. O escoteiro de 15 anos aproveita a distração da segurança e invade uma exposição sobre viagens espaciais que ainda não foi aberta ao público. Sozinho dentro do Museu da Aeronáutica em São Paulo, ele corre direto para o lugar onde está exposta a réplica da nave Gemini 8. Mas ele não consegue chegar. O que você está fazendo aqui, moleque? Disse o segurança para o escoteiro, já se preparando para expulsá-lo aqui do museu. Mas aí ele foi salvo pelo gongo, ou melhor, pelo uniforme, que foi reconhecido por um outro escoteiro, bastante mais velho e já famoso nessa época, que se chamava Neil Armstrong e que estava aqui no museu. Quem conta essa história é o pai desse escoteiro, que foi quem viveu essa experiência toda e hoje empresta aqui o uniforme para o filho, né? Também é escoteiro, né? O que o Neil Armstrong estava fazendo aqui? Como é que ele te tirou dessa enrascada? O Neil Armstrong veio justamente inaugurar uma exposição e trazer uma placa comemorativa em homenagem ao voo que eles fizeram com a Gemini 8, simplesmente orbitando sobre a Terra. E o que você fez aí? Você se despediu dele? E aí, ficou por isso mesmo? Não, existe um costume de trocar recordações. Uma recordação significativa era justamente o cinto escoteiro. Eu tirei o cinto e entreguei ao Armstrong como um presente, uma recordação da sua estada dele aqui no Brasil. E quando você soube que ele ia para a Lua, o que você fez? Bom, aí eu escrevi uma carta para ele e pedi para que ele levasse o cinto. Seria um orgulho muito grande para mim ele estar levando o cinto para a Lua. Ele me respondeu que o cinto era incômodo para as funções, para a atividade na Lua. O cinto era incômodo, o cinto não tinha utilidade como objeto de uso e que todo o espaço na nave estava estudado e classificado no que diz respeito ao uso. Você ficou decepcionado com a resposta? Não, porque ele me prometeu colocar a fotografia do cinto num disco que ficou na Lua como mensagem de paz dos povos da Terra a quem visitasse ou quem encontrasse aquilo lá. Mas o escoteiro Carlos não estava sozinho no seu entusiasmo. Aqui no Brasil, os escritórios da Companhia Americana de Aviação, Pan American, registraram mais de 100 pedidos de pessoas que queriam viajar para a Lua no primeiro voo comercial para lá, mesmo sem saber quando isso seria possível. Na verdade, até hoje, a Pan American não conseguiu realizar o sonho desses candidatos a astronauta. E até agora, existem pessoas que se registram. A lista de espera já passou da casa dos 100 mil, inscritos em mais de 90 países do mundo. E a Companhia Pan American teve de dizer essa semana que não vai aceitar mais reservas, porque não poderá atender o desejo dessas pessoas, pelo menos pelos próximos 25 anos. Há 20 anos atrás, exatamente no dia que o homem desceu na Lua, um jornalista austríaco entrou numa loja da Panam
e se inscreveu para este primeiro voo. E de lá para cá, muitas inscrições foram acontecendo. E o senhor mesmo aproveitou aquela onda para se inscrever? Posso até te mostrar o cartão que eu tenho. Ah, cadê? Tá aqui, eu sou exatamente o número 54 e... 54.148? Exatamente. Vamos supor, se amanhã fosse anunciado, vai sair mesmo o voo domingo, o senhor vai? Queria, se fosse um voo normal, onde não exige tantos exames médicos que são feitos os astronautas normalmente hoje para viajar, né? Estaria lá. Mas fazer o que na Lua? Dar uma de lunático, quem sabe? Outra candidata brasileira passageira lunar é Patrícia Pinheiro. Hoje, uma funcionária de uma estatal em Brasília, Patrícia tinha apenas 14 anos na época da Apollo 11. Mas a reserva para o voo lunar não foi apenas um impulso de adolescente. Estou pronta. É só para mandar, já estou embarcando. Por que exatamente a Lua? Que fascínio é esse que a Lua tem para você? É a magia da Lua. É a magia de ser... Não sei, ela representa tudo. Tudo tem a ver na Terra, maré, plantação, amor. Tudo tem a ver com a Lua. Então, acho que a Lua é um mistério. E eu gostaria de ir lá. Mas se existem candidatos dispostos a ir à Lua até hoje, é fácil também encontrar pelas ruas gente que ainda não acredita que o homem foi até lá um dia. Vou morrer sem acreditar. Não tenho inteligência para dizer, mas daqui a uns anos vocês vão ver que eu estava certa. Vão se lembrar de mim e dizer, tá certa, não foi não. As crianças estavam reunidas na minha casa e minha sogra também, né? Quando eu parei e todos, eu falei, vamos ver que isso é uma coisa ótima para vocês, que é um fato histórico, né? Ela disse assim, não faz isso com eles, não, isso é mentira. Isso foi a Globo que botou um céu, uma escada e tá fingindo que o homem fez foi a Lua. É tudo mentira. Mas já faz 20 anos que o homem foi a Lua, a senhora continua duvidando? Continuo duvidando e não acredito e nunca vou acreditar e nem acreditarei. Mas por que tanta descrença? Por causa que Jesus disse que quando o homem chegasse à Lua aqui ia morrer, todo mundo ia morrer. A seguir, uma aventura de 25 bilhões de dólares. 16 de julho, a tripulação da Apollo 11 vai embarcar. No Centro Espacial de Houston, os técnicos entram na 28ª hora consecutiva de checagem ininterrupta dos equipamentos. Começa a pressurização dos tanques de combustível. O legendário cientista Wernher von Braun, pai do Saturno V, vive seu momento de glória. Centenas de processos mecânicos e eletrônicos começam a acontecer simultaneamente, coordenados por um computador central. Faltam 1 minuto e 30 segundos para o lançamento. Com o dinheiro gasto para mandar um homem à Lua, os americanos poderiam ter comprado vários países pequenos ou corrigido grandes problemas aqui dentro. Desde a Segunda Guerra, nenhum projeto reuniu tanta gente, esforço e dinheiro. Numa certa época, só a construção deste foguete, o Saturno V, reuniu mais de 150 mil pessoas. O que as indústrias não tiveram de inventar, tiveram de construir de novo, sob medida. Este trator, por exemplo, cada lâmina destas pesa 1 tonelada. Foi construído só para levar o foguete do prédio onde era montado até a plataforma de lançamento. Uma viagem de 5 quilômetros em 7 horas. Computadores muito maiores do que este trator tiveram de ser desenhados e reduzidos a proporções compatíveis com o módulo lunar. Mais de 20 mil companhias e 400 mil pessoas foram mobilizadas direta ou indiretamente para a conquista da Lua. Não houve economia de esforço nem dinheiro. Cada engenheiro que conseguisse eliminar meio quilo no peso da roupa de um astronauta recebia um bônus de 25 mil dólares. Diminuíram muito, mas a carga maior da viagem ainda estava em cima dos astronautas. Num dos testes com uma nave semelhante à que desceria na Lua, o comandante da missão quase desintegrou com ela.
Neil Armstrong, piloto e chefe da missão, era famoso não só pelo talento de piloto, como pela frieza nos momentos difíceis. Não abandonava um avião se fosse possível salvá-lo. Tinha provado isso em 78 missões de combate na Coreia. Já tinha ido ao espaço, na espaçonave Gemini 8, e ganhava, na época, $30 mil por ano. Um bom salário, mas nada extraordinário. Edwin Aldrin também não estava na viagem à Lua pelo dinheiro. O aluno mais brilhante em astronáutica na faculdade também tinha dado provas de habilidade e coragem em 66 missões de combate na Coreia. Ele seria o segundo homem a pisar na Lua. Michael Collins, o terceiro homem nesta viagem, nunca pisaria na Lua. Iria como piloto da nave, que ficaria em órbita enquanto Armstrong e Aldrin recolhiam material lunar. Qualquer um dos três, principalmente Armstrong, poderia ter ficado milionário se fizesse publicidade ou endossasse produtos. Um ano depois da viagem, os três estavam fora da NASA e livres para fazer o que quisessem. Nunca faturaram a glória da viagem. Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, depois de sair da NASA, teve sérios problemas psicológicos, 2 divórcios e uma luta para vencer o alcoolismo. Muito mais difícil, disse ele, do que ir à Lua. Para milhões de telespectadores no mundo inteiro, aquelas imagens eram inéditas. Uma transmissão ao vivo de alguma coisa que estava acontecendo naquele exato instante, num lugar tão longe como a superfície da Lua. Mas aqui no Brasil, a importância disso foi dupla, porque as imagens do primeiro homem a chegar à Lua foram também as primeiras imagens a chegar a milhões de lares brasileiros via satélite. E isso só foi possível porque a Embratel tinha acabado de inaugurar naquela época esta antena de satélite, a estação terrena de Tanguá. Hoje as antenas da Embratel já são 7 só aqui em Tanguá. Elas processam um volume de comunicação 13 vezes maior que 20 anos atrás. Daqueles tempos heróicos, ficaram velhos funcionários como os técnicos Manassés e Sakamoto, homens que ajudaram a trazer a imagem da Lua para o Brasil. O senhor Manassés e o senhor Sakamoto me contaram que esse aqui era o único painel de controle que existia na época, 20 anos atrás. Hoje ele é apenas um dos inúmeros, dos vários que tem aqui na Embratel e de Tanguá. E a única coisa que sobrou do painel original foi essa parte aqui. Quer dizer, foi esse pedacinho aqui, o remanescente daquele equipamento que permitiu aos brasileiros assistirem à chegada do homem à Lua. Mas não foi fácil. A estação de Tanguá tinha sido construída para receber o sinal de um satélite novo, que deu defeito na hora H. O Brasil ficou sem ver o lançamento do foguete Saturno e quase não vê o grande momento do projeto Apollo. O acidente aconteceu muito próximo do dia do lançamento da Apollo 11. Quando houve essa pane no Intelsat 3, nós mudamos para o 2, nós tivemos de trabalhar toda a equipe de manutenção e de operação, o staff todo daqui, durante 20 horas, para poder restabelecer o sistema de comunicação nos novos padrões que era do Intelsat 2. Hoje tudo é banal, não é? As pessoas já nascem já vendo o satélite, as comunicações, né? E as pessoas já saem da escola já com toda a noção da comunicação via satélite. Mas os brasileiros não foram meros espectadores da chegada do homem à Lua. Aqui no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, astrônomos brasileiros participaram ativamente de uma pesquisa feita pela NASA na época sobre um fenômeno curioso e misterioso até hoje, os transientes lunares, conhecidos no mundo da astronomia como os TLPs. Os fenômenos transientes lunares são faíscas, brilhos rápidos que os astrônomos observam há anos na superfície da Lua, sem encontrar uma explicação definitiva para eles. A ida de um astrônomo até lá era a chance inédita de checar pessoalmente aquilo que só era visto pelo telescópio. Naquela época, um jovem astrônomo do Observatório Nacional já se interessava pela pesquisa desse mistério e participou da equipe brasileira que fez parte da rede internacional de observatórios formada pela NASA. Então foi através desse aparelho que a Lua apareceu para o senhor naqueles dias de 69, quando o homem andava por lá. Exato. Era interessante que se fizesse observações, patrulhamentos por diversos observatórios na Terra e que isso fosse comunicado imediatamente aos astronautas para que eles
confirmassem de lá a observação que estávamos fazendo. E teve algum resultado concreto isso? Teve. Olha, no Apolo 8, nós tivemos observações confirmadas pelos astronautas e na Apolo 11. Eu fiquei muito contente. Eu acho que foi um dos dias mais gratificantes da minha vida, foi exatamente chegar a essa etapa, porque isso é um sonho velho da humanidade, um sonho também meu de criança, de que o homem um dia chegasse à Lua. Hoje, a poluição e as luzes do Rio de Janeiro ofuscam a luz dos astros e impedem a pesquisa aqui na antiga sede do Observatório Nacional. As velhas lunetas viraram peça de museu e o jovem astrônomo, diretor do Museu Astronômico. Mas o entusiasmo da viagem lunar continua aceso no cientista. Acho que a loucura foi ter interrompido o projeto, porque eu acho que é fundamental para o homem a conquista da superfície lunar e do espaço, porque o homem tem que compreender que o nosso planeta é a grande reserva, que nós façamos prospecção, exploração de material, minerais, tudo na própria Lua e não mais aqui. A seguir, o maior show da história da televisão. Como os brasileiros acompanharam a missão. Boa sorte aos... Torre de lançamento. Faltam 40 segundos para a partida da Apolo 11. A tripulação é saudada pelo operador da NASA. Good luck and Godspeed. Nas redondezas de Cabo Kennedy, cerca de 1 milhão de pessoas começam a olhar para o céu. Não foi preciso fazer nenhuma promoção para transformar o lançamento da Apolo 11 no maior espetáculo da Terra. Afinal, tinha todos os ingredientes de uma grande aventura, com exceção de um romance. Tudo aquilo que a gente via à noite como ficção, naquele dia era realidade, controlada pelo Departamento de Jornalismo. As redes não economizaram dinheiro nem esforço. Era um prato feito para a televisão. Só a rede CBS, por exemplo, colocou 40 equipes de reportagem nas ruas para documentar o que os americanos estavam fazendo longe da Flórida no momento do lançamento da Apollo. Cada rede colocou no ar pelo menos 6 horas de reportagens e transmissões ao vivo naquele domingo de julho. Para cada etapa da missão, havia um gráfico e um especialista, ou da própria rede ou contratado de fora. As vidas dos 3 astronautas, homens reservados e avessos à publicidade, foram esmiuçadas por jornalistas de todos os tipos de publicações, das técnicas às escandalosas. Mas para muitos, a televisão não bastava. 1 milhão de americanos foram ver, ouvir e sentir tão de perto quanto possível a partida para a Lua. Eu digo sentir, porque o lançamento de um foguete Saturno tem uma dimensão física que a televisão não consegue reproduzir. A combinação da intensidade do fogo com a explosão e o tremor da Terra não passam pela tela. Eu descobri que não era preciso ser americano ou apaixonado pelo espaço para ficar engasgado de emoção no lançamento de um Saturno. Depois da Apolo 11, vi mais 4 lançamentos e em todos eles a emoção me pegou. Mas os milhares de americanos que enfrentaram o tráfego e o desconforto não foram lá só pela sensação. Eles queriam fazer parte da história. Eles queriam ver o futuro. 5.000 celebridades, parentes de astronautas e engenheiros e 3.500 jornalistas de 54 países tinham os postos de observação mais próximos do lançamento, a 5 quilômetros da plataforma. Mais de 300 barcos ao longo do Rio Banana também tinham postos privilegiados. O lançamento seria transmitido ao vivo pela televisão para quase todo mundo e bateria o recorde de audiência na época, 500 milhões de telespectadores. Alô, amigo. Estamos em Cabo Kennedy, a caminho do espaçoporto, quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apolo 11. Aqui começa a nossa reportagem, que vai mostrar Cabo Kennedy a você. Terminando lá com a plataforma de lançamento,
apresentada de perto pela primeira vez com absoluta exclusividade para o Brasil, para a Rede Globo de televisão. Esta é uma réplica da cápsula Apollo. O apresentador Hilton Gomes, da TV Globo, além de narrar a missão Apollo para o Brasil, foi um dos jornalistas brasileiros que estiveram em Cabo Kennedy para mostrar como seria o lançamento. E aqui termina esta reportagem especial da sua Rede Globo de televisão. Resta-nos desejar boa sorte aos astronautas Armstrong, Aldrin e Collins. Bom, e se dependeu de desejo, você realmente deu sorte para eles, né, Hilton? Como é que eram aqueles tempos, hein? Naquela ocasião, muita gente estava desejando boa sorte aos 3 astronautas, porque, na realidade, o mundo tinha alguma esperança de que a conquista da Lua fosse uma realidade, mas não acreditavam muito. Como é que foi essa tua viagem, Houston, às vésperas da viagem para a Lua? O Jatobá narrou o Apollo 10 e veio o Apollo 11. Eu fui enviado para Washington, Houston e Cabo Kennedy para fazer. Então, esse ano de 69 foi um ano cheio de recordações boas. Essa de Cabo Kennedy e de Houston foi das grandes recordações da minha vida, não só da minha vida, de todos aqueles que viveram aqueles momentos, né? Porque era um sonho da humanidade. Você consegue se lembrar como é que você narrou a chegada do Neil Armstrong à Lua? Foi uma emoção muito forte em que nós tivemos que equilibrar o espírito do profissional e a emoção do homem, porque a coisa era marcante demais. A aventura da Apollo 11 foi uma emoção para ser vivida a sós, tarde da noite, dentro de casa, na frente do aparelho de TV. Mas aqui no MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma pequena multidão se reuniu para acompanhar o fato histórico e pôde compartilhar, repartir as emoções da chegada do homem à Lua. A Embaixada Americana, que naquela época ficava aqui no Rio de Janeiro, montou aqui no museu uma exposição sobre o projeto Apollo, na qual a maior vedete, a maior novidade, era um telão de TV, através do qual muita gente poderia acompanhar ao vivo a chegada do homem à Lua. Poderia, mas não foi bem o que aconteceu, porque segundo a cobertura da imprensa na época, muita gente veio ao MAM, poucos puderam ver e ninguém pôde ouvir coisa nenhuma. Severino Taurino dos Passos, porteiro do cinema do museu, estava trabalhando naquele dia e guarda até hoje lembranças nítidas daquelas imagens embaçadas. Dava para enxergar direitinho, não? Dava. Daqui, de que estava aqui, dava para ver. Inclusive dali de cima, estudinho aí em cima. E para ouvir? Para ouvir tinha um ruídozinho lá do negócio. Então, não sei se houve algum problema lá, porque eles testearam aqui também na época. Né? Qual foi a reação do pessoal quando o homem pisou na Lua? Bateram muita palma, depois ficou um cochicho aí de se era verdade ou não, entendeu? Tinha gente que duvidava, é? Tinha gente duvidando e... Ué, mas não tinha acabado de ver no telão? Mas ninguém acreditava, né? O senhor, por exemplo, o senhor acreditou ou duvidou? Eu duvidei um pouco. É mesmo? É. E hoje? Hoje? O senhor já acredita? Eu já acredito já um pouco, já. Um pouco? É, um pouco. Mas não muito? Não é muito. Naquele 16 de julho de 69, uma brasileira muito especial estava na Flórida. Mas não para acompanhar a conquista da Lua. Uma bela jovem catarinense chamada Vera Fischer, Miss Brasil daquele ano, tinha um sonho a realizar aqui mesmo na Terra. Conquistar o título de Miss Universo. Ela perdeu, mas o resultado não atrapalhou a carreira da estrela Vera Fischer. Nós a encontramos esta semana fazendo parte de uma filmagem internacional, no papel de uma inglesa, num filme onde trabalha também o ator de Gandhi, o premiado ator Ben Kingsley. Eu assisti a subida do homem à Lua e eu estava lá quase em loco. E eu me lembro que eu e as demais misses nós assistimos no hotel. Mas eu acho que eu não estava dando muita bola, porque eu estava muito mais interessada no meu próprio desenvolvimento como pessoa, que é uma coisa super egoísta, eu sei, do que, na verdade, no futuro da humanidade, entendeu? A verdade é essa. Mas o seu futuro estava ali sendo garantido. Mas eu também, acho né? que também eu presenciei uma coisa que é difícil. Por exemplo, a minha filha não vai presenciar outro tipo de coisa, por exemplo. Mas isso foi uma coisa única, entendeu? Então essa consciência eu tenho e essa emoção eu senti. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10,
9. Ignition sequence start. 6. Houston, thrusters go. All engines, you're looking good. Hi, Roger, you're loud and clear. 2 minutos e 40 segundos depois, a Apollo está a 64 quilômetros de altura e se prepara para soltar o último estágio. Yeah, Houston, Apollo 11 and Saturn gave us a magnificent ride. Roger, 11, we'll pass that on, and it certainly looks like you're well on your way now. A seguir, os momentos mais emocionantes da missão. Strangers in the night. A Terra já ficou para trás. Para os astronautas, não há sensação de altitude. Não é dia nem noite. Só a luz do sol pelas escotilhas. Depois de uma manobra bem-sucedida, o módulo lunar se acopla ao módulo de comando para a longa viagem. 3 longos dias caindo para cima, atraídos pela força gravitacional da Lua. Diskey, o pequeno computador de bordo, auxilia a tripulação. As mesmas estrelas que guiaram Cristóvão Colombo há 500 anos continuam sendo trilhas seguras no espaço. No terceiro dia, a Apollo se aproxima e entra em órbita lunar. Logo depois, segue-se 34 minutos de angústia e de silêncio nas comunicações, enquanto a nave estava no lado escuro da Lua. Às 14h47, Michael Collins aperta um botão e o módulo lunar, a Águia, se desprende para descer com Armstrong e Aldrin. Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. Roger, Eagle, done got. Roger, how does it look? Roger. A Águia está a caminho. Collins fica no módulo de comando, a Columbia. Estava começando o momento mais arriscado em que Armstrong teve que usar controle manual para se localizar. A Águia pousaria 1 quilômetro além do ponto marcado e com apenas 30 segundos de combustível no foguete de descida. We're go, stay tight, we're go. Altitude 1600. Eagle looking great. Roger, 1202, we copy it. 35 degrees, 750, coming down to 23. 540 feet and a 15. 150 feet down at 4. Altitude, velocity, light. 3.5 down, 220 feet. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 75 feet, car's looking good, down a half.
6 forward. 60 seconds. Lights on. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Great shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Às 23 horas e 56 minutos do dia 20 de julho, as câmeras externas do módulo lunar registraram o momento em que Neil Armstrong toca o solo da Lua. O coração do comandante da Apollo estava dando 156 batidas por minuto. At the foot of the ladder, the LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. I'm going to step off the LEM. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Edwin Aldrin desce 11 minutos depois. A 92 quilômetros de altura, em órbita da Lua, Michael Collins é o parceiro mais próximo da aventura. Armstrong crava uma bandeira norte-americana em solo lunar e deixa um cilindro metálico com imagens da Terra em microfilme, entre as quais está a do cinto de um escoteiro de São Paulo. Entre uma e outra caminhada, Armstrong e Aldrin conciliam a emoção com uma série de tarefas. Instalam um coletor de ventos solares, um sismógrafo de alta sensibilidade e um refletor de raios laser. Depois passam a uma tarefa ao mesmo tempo histórica e primitiva: colher pedras no chão. 2 horas e meia depois de tocar a Lua, a Águia inicia a viagem de volta. O reencontro dos 2 módulos na órbita da Lua é um espetáculo de beleza e precisão. Esta outra câmera da NASA mostra a espetacular reentrada da Apollo na atmosfera da Terra. A seguir, o LEM. 10 outros astronautas ainda foram à Lua antes do fim antecipado do projeto Apollo. Foram missões mais sofisticadas, em que os homens da NASA usaram veículos e aparelhos mais avançados. E tiveram tempo de brincar com o peso na gravidade lunar, que é 4 vezes menor que a da Terra. Tiveram tempo de correr, de cair, e até de cantar. When, much to my surprise, a pair of early eyes.
Esta imagem da última Apolo deixando a Lua para voltar à Terra está longe de ser o último capítulo, pelo menos para os 3 heróis da Apolo 11. Na entrevista do 20º aniversário, Armstrong, Aldrin e Collins, todos ainda ligados às atividades espaciais, defenderam a ideia de transformar a Lua numa base para a conquista de Marte. Para quem ainda questiona a façanha deste trio, Armstrong tem uma resposta definitiva. Se foi má ideia ir para a Lua, diz ele, o que importa é que nós fomos. A pobreza nos Estados Unidos foi sempre o argumento dos que defendiam a aplicação dos dólares do projeto Apollo na melhoria dos hospitais e das escolas do país. Hoje, muitas escolas e hospitais funcionam bem melhor, graças a algumas das 300 mil invenções patenteadas pela NASA. Hoje, do ponto de vista de investimento, está claro que se a conquista da Lua tivesse custado o dobro, ainda assim teria sido um negócio da China. A menos que você esteja fora de contato com a civilização, é quase impossível passar um dia sem contato com algum produto desenvolvido durante o programa espacial. O relógio digital, por exemplo, ou esta caneta, que escreve em qualquer ângulo e até debaixo d'água. Dezenas de ferramentas e instrumentos sem fios são descendentes da conquista da Lua. Tecidos à prova de calor. Painéis mais simples e eficientes nas cabines dos aviões. Bombas de insulina dentro do corpo para substituir injeções. Sapatos que nos ensinam a pisar direito. Tintas muito mais resistentes, como a que agora cobre a Estátua da Liberdade. A alavanca que substituiu o volante no carro lunar e poderá substituir os volantes nos nossos carros num futuro muito próximo. Tecidos especiais, super resistentes, que estão substituindo as coberturas nos estádios modernos. Lentes inquebráveis e à prova de arranhões. Hoje sabemos da crise do ozônio por causa das conquistas no espaço. Temos melhor previsão do tempo e é possível localizar um homem numa balsa no meio de um oceano graças aos satélites. Naquela época, como hoje, a maioria dos astronautas moravam neste bairro, na beira do lago, a 5, 10 minutos da NASA. Quando não estavam treinando ou estudando, a maioria praticava esportes aquáticos. O cenário não mudou muito desde então. Numa cidade povoada de astronautas, técnicos e engenheiros da NASA, nenhum astronauta era ou é tratado como herói. O astronauta Kenneth Bowersox tinha 13 anos quando viu Armstrong descer no Mar da Tranquilidade. Ele conta que a experiência reforçou a decisão dele de um dia ser astronauta, um desejo que surgira 5 anos antes, nos voos do projeto Gemini. Ele reconhece que os astronautas perderam o status de celebridade. Durante nossa entrevista, num local público da NASA, ninguém sabia quem era ele, nem teve a curiosidade de perguntar, apesar da nossa câmera e das luzes. Bowersox acha muito melhor assim, sem precisar dar autógrafos nem falar com tantos estranhos. Ele conta que o treinamento que recebeu para ser astronauta foi tão intenso quanto o dos astronautas do projeto Apollo e espera, com sorte, voar daqui a 3 anos. Outros 96 astronautas têm a mesma esperança, mas nenhuma certeza. O projeto Apollo, que deveria ter ido até o número 20, parou no 17. Falta de interesse e os gastos com a guerra do Vietnã derrubaram o programa. 3 foguetes Saturno foram construídos e nunca usados. Hoje decoram os pátios da NASA. Isto aí não é uma maquete de madeira, é o foguete mesmo. Depois das Apollo, os ônibus espaciais chegaram a despertar certo entusiasmo, mas a tragédia do Challenger provocou muitas perguntas sobre os custos, os riscos e, principalmente, os objetivos. Os ônibus foram originalmente desenhados para colocar a estação espacial em órbita, mas até hoje não saiu verba para tirá-la do Texas. Muitos cientistas questionam a utilidade da estação e acham que o programa espacial deve continuar, mas com robôs e espaçonaves não tripuladas, como a Voyager 2 e a Fernão de Magalhães. Lançada há 12 anos, a Voyager já estudou Júpiter, Saturno, Urânio e no próximo dia 24 vai chegar em Netuno. Alguns cientistas argumentam que só a Voyager 2 já nos deu mais informações sobre o universo do que todos os Apolos e os ônibus juntos.
A Fernão de Magalhães, lançada pelo último ônibus, vai decifrar Vênus em setembro no ano que vem. Durante milhares de anos, o homem contemplou a Lua sem poder ou sem saber o que fazer com ela. Era muito boa para compor o cenário. Depois, o desejo de conquistá-la foi tão forte que conseguiu chegar lá em apenas 8 anos. Hoje, se quisesse, em 3 dias, estaria lá. Para quem já foi até lá, ou ainda vai nos anos que ainda estão por vir, a Lua talvez seja apenas mais uma fronteira a desbravar, ou até mesmo para lotear, como querem alguns investidores japoneses. Mas para a maior parte de nós, terráqueos, ela vai continuar sendo por muito tempo Lua do sertão, de São Jorge, de seresteiro, de lobisomem, de namorado e de poeta louco. Lua, essa nossa simpática vizinha de galáxia, nossa fiel companheira de viagem pelo universo. ZYB 511, Rede Globo, Rio, 22 horas 43 minutos. Assista agora, primeira exibição com o filme Renegados até a Última Rajada. E logo depois, Jornal da Globo.